Olá, aqueles que acompanham os meus vídeos aí, né? Estamos aqui com mais um vídeo de história e geografia do Brasil aí, né? Depois nós vamos entrar aí na parte dos governadores, principalmente do Rio Grande do Norte, que é o nosso estado aqui, certo? Principalmente, na verdade, não serão só os governadores do Rio Grande do Norte, talvez eu fale sobre os governadores, porque eu não sei nem tanto, eu vou contar minha experiência pessoal, né? Eu, inclusive, estava até dando uma pesquisada aqui. Hoje eu vou falar sobre o governo Lula, né? Nós falamos no último vídeo sobre o governo Fernando Cardoso, teve uma boa visualização, teve até comentário, foi legal. Espero que esse aqui também seja legal. Eu fui procurar alguma coisa aqui na internet e me deixou mais confuso do que. Acho que esses vídeos são importantes mesmo, para clarear as ideias aí dos estudantes dessa época, tá certo? Então, esse governo Lula, ele foi um dos melhores momentos do Brasil. Começou a melhorar com o Fernando Henrique Cardoso, mas teve a queda, né, por causa do desemprego. E Lula foi o auge mesmo aí. Os dois governos do PT foram um momento muito bom no nosso país. Nós devemos reconhecer isso. Boa parte foi da base deixada por Fernando Henrique Cardoso, né, pelo dinheiro que ele deixou nas vendas das estatais e o que ele fez também pelo Brasil, mas faltou um pouquinho mais de para continuar isso. E Lula ele terminou de implementar, não destruiu o que foi feito, foi uma grande estratégia dele, muito boa, né? Uma coisa muito boa desse governo de Lula que eu tenho que falar, apesar de que eu não sou de esquerda, sou de vermelho aqui, mas não sou de esquerda não. Eu nem sei, eu acho que eu sou do meio, sou centrão, porque eu nem sou muito direito, extremista, né? Nem sou muito, não sou esquerdista de jeito, mas tenho que reconhecer que o que foi feito nesse período bom, foi bom, um período bom para mim também, pessoalmente, tá certo? Então, ele criou um sentimento muito bom que os americanos têm, que é o que faz com que os americanos vençam na vida, que é o orgulho de ser daquele país, né? Tem orgulho de ser americano, norte-americano e estadunidense, né? Como se chama, porque na minha juventude se chamava de americano, mas nós também somos americanos, né? Nós somos do sul e latinos, mas somos americanos também. Então, o Lula trouxe isso, esse orgulho de ser brasileiro. Foi muito legal, uma pessoa que vinha do povo, né? Ele era metalúrgico, foi presidente dos sindicatos metalúrgicos e transformou-se em presidente. Isso era bonito realmente de ver. E que é isso, esse orgulho de ser brasileiro, ele deu muita força às empresas nacionais para venderem, e isso faz o Brasil crescer, né? Isso faz com que cresça. E ele estimulou muito a questão do crédito, ele baixou os juros. Eu mesmo, pessoalmente, comprei um carro com juros tão baixos que eu tinha um carro na época, vendi muito mais para emplacar o carro novo, né, para ter um dinheirinho a mais, para fazer algumas coisas aí que precisasse, botar gasolina e combustível, mas consegui comprar um carro sem entrada. A entrada era a primeira prestação, né? E foi R$ 500 a prestação desse carro, compramos em 72 vezes. Foi muito bom, muito melhor do que dar uma entrada que às vezes não vale quase nada, você foi pagando uma prestação bem alta, né? Então foi ótimo. E foi a esse juro muito baixo, que nunca mais a gente viu algo igual, né? E as pessoas adquirindo coisas é muito bom, porque o país vai crescendo, vai vendendo, né? Juros baixos é uma coisa excelente, né? Os carros a preços muito acessíveis às pessoas. Meu carro, esse carro que comercial foi 20 e pouco, 26 mil, bem barato. E veio bem pouquíssimo juros, a gente terminou de pagar, já pagou outro aí que foi o juro bem mais caro, mas a gente comprou também, que é de outro período, depois eu falo para vocês. Então foi um incentivo, né? Ele tirou as pessoas da pobreza. Nós observávamos uma comunidade, né, que chamava de favela, agora não chama mais, são comunidades pobres mesmo, era muito pobre nessa época, eram barracos, né? E era muito pobre, era uma comunidade lá do Natal, né? Daqui de Natal, era não sei Natal, em São Gonçalo, mas era de Natal. Eu morava ali no bairro Nordeste, era nas quintas, a gente via, dava para ver a distância ali, andando pela nova Nevaldo Rocha, que era antigo Bernardo Vieira, a gente fica vendo aqueles casebres. Então, nesse momento de Lula, como o Lula começou a implementar as ajudas, né, do governo às pessoas, o Bolsa Família, né, eu não me lembro como é que chamam agora, o governo de Bolsonaro mudou um pouco, né? Mas esse aí foi um dos pontos importantes. A gente viu a favela se transformando num bairro normal mesmo. O pessoal rebocava, construía suas casas, não eram mais barracos, né? Tinham casas bem pintadas, bem arrumadas, tinham pontos comerciais. As pessoas foram, esse dinheiro foi sendo investido e foi retornando mesmo. Foi realmente uma boa saída que ele teve aí abaixo dos juros. O consumo começou a comprar, né, as coisas daqui do Brasil, começou a fazer o Brasil enriquecer.
E nós passamos um período muito bom, tinha emprego, né, que foi a deficiência do governo Fernando Henrique, foi o desemprego, mas nós não podemos negar que a questão econômica, né, o Brasil chegou a pagar, não sei qual dos governos, depois eu digo para vocês em detalhes, que aqui é só né, um resumozinho aí, vocês vão pesquisar também. Não tem muita coisa tão boa na internet, eu estava vendo aí, né, mas vamos tentando, eu faço mais vídeos falando mais detalhes que eu lembrar aí, e vou contando para vocês o que aconteceu nessa época. Então foi um período bom, né? Que se consumia e as pessoas foram mudando de patamar. Casa própria, nem tanto, eu demorei até minha casa própria, porque peguei um período assim, não tão bom. Eu até queria fazer um comparativo aqui com os dias de hoje, né? Voltando, porque estamos no governo Lula de novo, que na época dos meus pais eu adquiri uma casa muito barata, era uma prestação muito acessível, né? Na época era R$ 50, mas devia ser mais hoje, sei 100, 150, mas dava para pagar. E as pessoas, todo mundo tinha acesso a essas casas. Pessoas de classe média poderiam comprar, né? Poderiam vender, fazer alguma coisa. E hoje é muito complicado, porque hoje realmente tem casas melhores dadas, são dadas em condomínios, né? Faltam poucas coisas para ser um condomínio fechado, mas é um condomínio mesmo, de prédio, apartamentos, e as coisas são simples, mas são até de boa qualidade, melhores do que a da época dos meus pais, sou franco em dizer, mas são dadas, né? E o que acontece? Quem paga isso é aquela pessoa que tem condições de financiar uma casa, mas ela paga caro demais aquela casa, né? Eu mesmo financei essa minha muito cara, eu pago duas, né? Em 30 anos que eu pago uma prestação alta, não é bom esse financiamento de casa hoje, não é bom. Eu não sei como era nessa época, eu nem financiei casa, fui mais para o carro, né? Foi bom e tinha emprego, eu consegui emprego, minha esposa também, todo mundo conseguia seu emprego e quem tinha, né, conseguia, não passava fome. Bastava ter um salário mínimo ali. Duas pessoas com salário mínimo já tem um orçamento razoável, que dá para comprar um carrinho. A casa é mais complicada, mas pelo menos aluga, né? Comprar a casa hoje tá difícil. Depende, tem a ajuda do Bolsa Família, às vezes a prestação sai até barata, né? Então pode ser até que dê certo hoje. Mas vamos voltar ao governo Lula. Então foi isso aí, foi o financiamento do FIES que foi aperfeiçoado, ele criou outras maneiras. Ele realmente abriu muitas oportunidades para se entrar na faculdade. Inclusive, eu entrei na faculdade graças a essa abertura. Eu tinha muita vontade, mas era difícil, né? Concorrer com pessoas de escola particular, eu não vim. Estudei em nenhum momento em escola particular, sempre escola pública. Era difícil para mim, graças a Deus, teve uma abertura, eu entrei, concluí meu curso superior, concluí minha pós, que foi um a mais aí, né? Muito com o apoio dos meus colegas, da minha esposa principalmente, que cursou junto comigo. Então, houve abertura de muitas coisas, né? Comprar carro zero, porque é bom. Eu comprei, vendi o meu, outra pessoa adquiriu o meu, e assim foi, a economia foi rodando. Então, foi isso de bom que teve aí nesse primeiro governo de Lula, foram 8 anos bons, né? Que inclusive elegeram, né, a presidente Dilma, que quase completou 8 anos, ela fez um mandato inteiro e o outro meio mandato, né? Então, foi razoável. Agora teve aí as questões, né, da corrupção que surgiu nesse período aqui. Eles fizeram tudo, ninguém sabe qual é a verdade sobre isso aí. E por isso que Dilma acabou sendo impeachmentada. O vice Temer assumiu lá por 2 anos, não fez muita diferença, não melhorou nem piorou, talvez tenha alguns que piorou. E veio o Bolsonaro, melhorou algumas coisas que depois nós vamos falar, né? Então, basicamente, sobre o governo Lula, resumidamente, foram essas aí. Foi um auge, né? Que a gente viu bem, né? O Brasil pagou a sua dívida externa, a economia girou, pessoas adquiriram coisas, foi uma delas, né? Adquirimos algumas coisas, conforto bom, a comida era do preço alcançável, não tinha emprego para a grande maioria, poucos, o desemprego baixou muito, né? A moeda enfraqueceu um pouco, mas ainda dava para competir aí. Hoje não está razoável, não está fraca como era nos anos 80, mas também não é forte como no tempo de Fernando Henrique, tá certo? Então, nosso Brasil evoluiu aí, depois começou a decrescer, chegou onde nós estávamos aqui, não descemos até os anos 80 ainda, graças a Deus, mas está muito bom, ver se melhora, né? Se vende alguma coisa, se vem alguma ideia aí que seja boa. Então, concluímos aqui o nosso resumo sobre o governo Luiz Inácio Lula da Silva, né? Que foi um governo bom, devemos assumir que foi um governo bom. Então, até o próximo vídeo aí, nós vamos ver o que a gente vai falar, se vai falar dos prefeitos de Natal, se vamos falar dos governadores, né? Vamos ver aí qual será a nossa proposta, vocês vão ver no próximo vídeo. Valeu!